Olá! Vamos começar com um cenário Imagina só. A prefeitura da sua cidade decide que precisa de um terreno, justamente o seu, para construir uma nova linha de metrô. Ou, sei lá, um casarão antigo que não pode ser reformado para preservar a história local. A gente se pergunta, de onde vem esse poder todo do Estado? Pois é, a nossa conversa de hoje mergulha exatamente nessa tensão. De um lado, o nosso direito à propriedade, do outro, a necessidade da coletividade. E claro, essa análise é toda baseada no caderno de estudos de número 5 sobre intervenção na propriedade e direito urbanístico, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Para a gente entender essa relação, que é bem complexa, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, a gente vai na raiz do problema, o tal do dilema da propriedade. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas do Estado para ver como ele age, com foco especial na ferramenta mais poderosa de todas, a desapropriação. Daí, a gente vê como tudo isso acaba moldando as cidades onde a gente vive e, no finalzinho, fazemos aquela revisão para fixar os pontos mais importantes. Beleza, vamos direto ao coração da questão. No centro de toda essa discussão, existe um verdadeiro cabo de guerra, um dilema fundamental que o direito tenta resolver, há séculos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Aquela ideia de que a minha casa, as minhas regras é absoluta, que vem lá do direito romano, é muito forte. Mas, vamos ser sinceros, será que ela sobrevive no mundo de hoje com cidades e necessidades tão complexas? A resposta curta, não, de jeito nenhum. E a chave para entender essa virada de chave está em duas palavrinhas mágicas: função social. A nossa Constituição de 88 mudou completamente o jogo. Ela basicamente diz que a propriedade não é um direito egoísta, um fim em si mesmo. Para ser protegida, ela precisa de alguma forma gerar benefícios para todo mundo, para a coletividade. É exatamente esse princípio que abre a porta para a intervenção do Estado. Bom, agora que a gente entendeu o porquê, vamos ver o como. O Estado tem um verdadeiro kit de ferramentas para intervir na propriedade e cada uma delas serve para uma coisa bem específica. Então, essas ferramentas se dividem em basicamente duas categorias bem distintas. Para ficar fácil de entender, pensa assim, De um lado, a gente tem as intervenções restritivas. Elas funcionam como uma cerca invisível, sabe? Impõem limites ao direito, mas o dono continua sendo dono, a titularidade não muda. Agora, do outro lado, a gente tem as supressivas. E aí o negócio é muito mais drástico. Aqui o Estado não limita, não. Ele efetivamente toma a propriedade para si. A primeira ferramenta restritiva que a gente vai ver é a servidão administrativa. O exemplo mais clássico de todos são as torres e fios de alta tensão que passam por dentro de uma fazenda. O fazendeiro continua sendo dono da terra, mas ele precisa tolerar aquela estrutura ali para sempre. E um ponto super importante aqui é o registro. Para valer contra futuros compradores, a servidão tem que estar lá na matrícula do imóvel. Agora, a requisição. A palavra-chave aqui, que tem que acender uma luz na sua cabeça, é iminente perigo público. Pensa numa enchente catastrófica. O poder público pode simplesmente requisitar um galpão particular para abrigar as pessoas desabrigadas. É uma medida de emergência, é temporária e a indenização só acontece depois. E detalhe, somente se o galpão sofrer algum tipo de dano. Em seguida, a gente tem o tombamento, que é uma ferramenta que basicamente congela um pedaço da nossa história no tempo. O dono de um casarão histórico não deixa de ser dono, de jeito nenhum. Mas o imóvel passa a ter um guardião a mais, a sociedade. E isso criou obrigações, como o dever de conservar e até a preferência do governo na hora da compra. É uma restrição em nome da nossa cultura. Essa tabela aqui organiza as ideias de um jeito bem claro. Repare só nas diferenças no gatilho para cada uma delas. A requisição exige urgência, perigo. Já a ocupação temporária, por sua vez, está sempre ligada a uma obra pública específica. A servidão cria um direito permanente de uso, e a limitação é a mais ampla de todas. É uma regra geral, tipo o recuo da calçada, que se aplica a todo mundo e justamente por isso, em regra, não tem indenização. Bom, vamos em frente. Agora vamos falar da forma mais intensa de intervenção, aquela que fica na caixa das ferramentas supressivas, a desapropriação. Aqui, o Estado não só limita, ele toma. A desapropriação é, digamos, o ato final. O Estado, por uma razão de interesse público, transfere a propriedade para ele. Só que a Constituição impõe 3 condições que são sagradas, como regra. A indenização tem que ser prévia, ou seja, paga antes da pessoa perder a posse, tem que ser justa, no valor de mercado, e tem que ser em dinheiro. E como o professor Lessa bem destaca, essa é a grande virada. Aqui não se trata de limitar o que o dono pode ou não pode fazer. A questão é mudar quem é o dono. Simples assim. A titularidade do bem é transferida de forma definitiva para o poder público.
E é aqui que a história fica ainda mais interessante. E se a desapropriação não for por uma necessidade pública, mas sim como uma punição para o proprietário que não cumpre a função social do imóvel dele? Aí as regras mudam completamente. Olha, esse quadro aqui é bem impactante. Se um proprietário deixa um terreno baldio lá no centro da cidade só para especulação, ele pode ser desapropriado e pago com o quê? Com títulos da dívida pública. A mesma coisa vale para uma fazenda improdutiva, que vai ser paga com títulos da dívida agrária. Mas o caso mais extremo é a desapropriação confiscatória. Se numa propriedade forem encontradas plantações ilegais de psicotrópicos ou trabalho análogo à escravidão, o Estado toma o imóvel e não paga nada. Nenhuma indenização. Zero. É a sanção máxima do sistema. Agora, vamos conectar toda essa teoria com a prática do dia a dia, vendo como essas ferramentas são usadas para organizar o crescimento das nossas cidades. E a grande lei que organiza essa bagunça toda é o Estatuto da Cidade. Ele é, na prática, a tradução da função social para o concreto e para o asfalto. Ele cria ferramentas como o PEC, que basicamente dá um recado para o dono de um terreno vazio: ou você constrói, ou você parcela, ou você utiliza, senão é a ameaça daquela desapropriação sanção que a gente acabou de ver. Mas ele também traz outras soluções, como o direito de superfície, que permite construir em terreno alheio, incentivando um uso mais inteligente do espaço urbano. Só que os problemas não param nas fronteiras das cidades, né? O que acontece quando várias cidades se juntam e formam uma metrópole? Bom, para isso existe o Estatuto da Metrópole e o Plano Integrado dele, o PDUI. A lógica é bem simples. Para problemas que afetam todo mundo, tipo o transporte ou saneamento que cruza vários municípios, a solução tem que ser regional. E nesses casos, o plano da metrópole prevalece sobre os planos individuais de cada cidade. Certo, agora vamos para uma revisão bem rápida, focando nos conceitos mais importantes, aqueles que são essenciais para fixar o conhecimento e, claro, para evitar as pegadinhas de prova. Uma distinção clássica. Predestinação. Se o Estado desapropria um terreno para construir um hospital, mas no final das contas constrói uma escola, tá tudo bem. A finalidade mudou, mas continuou sendo pública. Isso é lícito. Agora, se ele desapropria para fazer um parque e não faz nada, ou pior, vende para um particular, aí é ilícito. E isso dá ao antigo dono o direito de pedir o imóvel de volta. Foco total nisso aqui. Um ponto para memorizar. Ouviu iminente perigo público? Pense imediatamente em requisição administrativa. Esse é o gatilho legal exclusivo para essa ferramenta. Se não tiver perigo urgente e real, a requisição é ilegal. É um detalhe que faz toda a diferença. E para fechar, um conceito poderoso sobre a desapropriação. Ela é uma aquisição originária. O que isso quer dizer na prática? Que o imóvel vai para o Estado com a matrícula limpa. Qualquer dívida antiga, tipo uma hipoteca ou uma penhora, não acompanha o bem. Os credores que se virem para buscar o pagamento no valor da indenização que foi depositada, e não mais no imóvel. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. O direito não é algo estático, parado no tempo. Com cidades cada vez mais cheias e com demandas urgentes por moradia, transporte, saneamento, o desafio de equilibrar o bem comum e a propriedade privada só vai aumentar. Como será que a lei vai continuar evoluindo para dar conta desse dilema, hein? É uma pergunta que fica para todos nós pensarmos. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!